Jesus, eis-nos aqui para ouvir a doce nova. Aconchega-nos a ti, nosso espírito renova. Ilumina o entendimento pelo santo ensinamento. Nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado deve ser. Teu Espírito nos leva nessa comunhão de crentes a voltar a Deus as mentes. És da glória resplendor, luz de Deus nascido. Queiras aceitar, Senhor, este culto a ti rendido. Torna sempre mais perfeitos os louvores dos eleitos. Ó triuno e santo Deus, glória a ti eternamente. Vem, conforta os filhos teus com tua bênção permanente. Guia todos na verdade, a bendita eternidade. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à Casa de Deus, a este nosso momento de culto, onde hoje celebramos o segundo domingo de Páscoa. Então, uma semana após celebrarmos a ressurreição de Jesus, continuamos firmes, continuamos com a mensagem da ressurreição de Cristo viva em nosso coração, para nós louvarmos este Deus maravilhoso. Até como diz aí a imagem no slide da saudação, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria para o cristão estar na casa de Deus, onde pode louvar aquele que o salvou, que o redimiu, aquele que o conduz para a eternidade. Que Deus esteja abençoando o nosso culto. Queremos nesse momento prosseguir com a invocação. Nós iremos fazer com as palavras que serão projetadas, oficiante fazendo uma parte, a congregação a outra, e depois a cada parte nós temos um canto presente, o Pai, eu te adoro. Em nome do Pai que nos criou e nos deu fôlego de vida. Nós te louvamos, ó Pai, por nos dares o sustento do corpo e da vida. Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Em nome do Filho que nos salvou através do seu precioso sangue. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por teres pago o resgate pelos nossos pecados. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Em nome do Espírito Santo que nos chamou para fazermos parte da família de Deus. Nós te louvamos, ó Santo Espírito, por nos presenteares com a fé para a nossa salvação. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo.
Santo Deus triuno, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Caros irmãos em Cristo Jesus, por sermos incapazes de fazer o que Deus pede, diante da santidade e justiça dele, somos levados a ter um profundo sentimento de culpa e medo. Esse sentimento é saudável, pois mostra que reconhecemos nossa miséria espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, lemos: purifiquemos a nós mesmos de tudo que torne impuro o nosso corpo ou a nossa alma, e temendo a Deus, dediquemo-nos completamente a Ele. Com este desejo de nos purificar, vamos humildemente nos aproximar de Deus, pedindo perdão de todos os nossos pecados. E fazemos de forma conjunta com as palavras da confissão de pecados. Senhor, o que poderíamos dizer-te que já não saibas? Causamos mágoa e aflição uns aos outros. Tornamos difícil a convivência, às vezes por coisas insignificantes. Gostamos de estar com a razão, esquecemos o amor que nos ordenaste praticar. Ficamos com raiva quando deveríamos ter paciência. Tivemos orgulho quando nos cabia seguir a tua vontade. Tivemos medo, embora soubéssemos que a fé fortalece as nossas almas. Vivemos nossa vida quando devíamos viver para ti, e nos comportamos como se não existisses. Tem compaixão, Senhor, perdoa nossos pecados, renova o nosso coração, fortalece nossa fé, por Cristo nosso Salvador. Amém. Estamos na casa do Senhor, e Ele diz: faço chegar a minha justiça, a minha salvação não tardará. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a misericórdia e o perdão de Deus a todos vocês que reconhecem seus pecados e confiam no sangue de Jesus, derramado para a salvação de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, podemos agora nos aproximar do trono de Deus, de coração puro e consciência tranquila, e adorá-lo com salmos e hinos. Queremos hoje fazer a leitura do Salmo 148. Fazemos a leitura com a divisão por versículos. Oficiante lê os versículos ímpares, congregação lê os versículos pares, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo 148, texto também que servirá de base para o momento da reflexão de hoje. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. E os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares, eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra,
neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Todo-Poderoso Deus, concede que nós, que celebramos a ressurreição do Senhor, possamos, por Tua graça, confessar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é Senhor e Deus, através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira leitura encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. E agora, de hoje até o culto antes do Pentecostes, a leitura do Antigo Testamento é substituída pela leitura de Atos, onde nós temos o registro do início da igreja cristã. Por isso, nos nossos cultos, a leitura do Antigo Testamento, então, é substituída pela leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Assim escreveu o evangelista Lucas. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Até aqui a leitura de Atos para o culto de hoje. E a segunda leitura nós temos na epístola, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 2 do capítulo 2. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 2 do capítulo 2, onde encontramos assim registrado. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela
e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelado. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Até aqui as palavras da leitura da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Sei que vive o Redentor. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho do culto de hoje com reverência, com respeito. Palavras estas registradas no Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 20, versículos 19 a 31, onde encontramos assim registrado. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados.
mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado Diogênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Nesse momento nós iremos confessar a nossa fé e queremos utilizar uma confissão de fé alternada ou responsiva, aí com a participação da congregação em determinados momentos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Pai. Somos testemunhas dos seus feitos. Ele criou o mundo e tudo que nele há. Toda a vida a ele pertence. Ele guia os destinos do mundo. Sim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e quero viver como seu Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele viveu entre nós, ele fez o que nós deveríamos ter feito, conforme a vontade de Deus. Ele teve de sofrer por amor a nós. Rejeitado pelos homens, entregue aos pecadores, morreu na cruz em nosso lugar. Mas ele triunfou. Sua ressurreição é para nós um sinal do eterno amor de Deus e a certeza da nossa própria ressurreição. A morte está derrotada, e antes de voltar aos céus, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, eu creio em Jesus Cristo e quero andar no seu caminho, vivendo como sua testemunha. Creio no Espírito Santo. Nele Deus nos congrega para sermos sua igreja. Por seu Espírito Santo, Deus nos dá força e coragem para permanecermos na comunhão dos cristãos e testemunharmos ao mundo, por palavras e vida, a sua salvação. Ele nos perdoa nossos pecados, livra-nos da angústia da morte e nos concede a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Sim, eu creio no Espírito Santo e quero viver como seu instrumento. Amém. Congregação pode sentar. Convido a congregação a cantar agora o hino Louva, Louva Teu Senhor, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana. Louva, louva teu Senhor,
Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida morremos, esta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar, vamos pois louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo, os quais nós acabamos de confessar a nossa fé neste Deus maravilhoso, estejam conosco a nos abençoar, a nos guiar também no falar e no compreender a sua mensagem no dia de hoje. Amém. Queridos de Cristo Jesus, como falei no início do culto, estamos no segundo final de semana após a Páscoa, no segundo final de semana de Páscoa, né? E nós continuamos ainda a respirar a celebração da ressurreição de Jesus. Aliás, celebrar a ressurreição de Jesus deveria ser algo que nós deveríamos fazer todos os dias da nossa vida, pois ela nos dá a certeza de que nós também vamos ressuscitar. Ela nos livra do medo da morte, ela nos livra de termos medo do nosso destino eterno. Afinal, pela fé que nos é dada pelo Senhor, pelo batismo e pela palavra, esta fé nos dá a certeza de que Cristo já pagou todos os nossos pecados. Nós que nem merecíamos isso, nós que somos pobres e miseráveis pecadores, e que muitas vezes transgredimos a palavra de Deus e menosprezamos esta mensagem de amor e de esperança. Lembremos uma coisa muito importante sobre a palavra do Senhor. Esta palavra, ela é um doce elixir para a nossa vida, porque ela nos traz consolo, ela nos traz esperança. Sim, às vezes ela vem de forma dura, nos mostra o pecado, nos mostra que nós merecemos condenação, mas ela não nos deixa nessa situação. Por isso ela é consoladora, por isso ela é doce, por isso ela é importante de nós ouvirmos e nos arrependermos quando nós a desprezamos. E hoje, refletindo no Salmo de número 148, queremos fazer uma pergunta para nós. E temos que refletir sempre nesta pergunta. Temos sempre que nos perguntar: como está o nosso louvor a Deus? Como está o nosso louvar a Deus? Todo o Salmo 148, ele é um convite, um chamado e uma ordem a todos louvarem a Deus. Não só os seres humanos, tudo louvar a Deus. Porque tudo que nós vemos é criação do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus e tudo serve para o propósito de Deus. Por isso,
todas as coisas, todos devem louvar a Deus. Mas nós aqui não vamos discorrer sobre todos estes pontos que o salmista traz aqui, dos animais, das flores, das árvores louvarem ao Senhor. A nossa pergunta é: como está o nosso louvor a Deus? Por isso nós vamos nos centralizar aonde o Salmo está falando disto, que é a partir do versículo 11. Lá ele começa dizendo assim: louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Na Bíblia de Estudo da Reforma, traz uma reflexão sobre este salmo assim escrita: nossa insensibilidade à bondade e glória de Deus é um sinal do quanto caímos. Em toda a múltipla criação, Deus exalta o poder do seu povo. Esta é uma profecia a respeito de Cristo, como fica evidente nas palavras de Zacarias, pai de João Batista, registrado em Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69. Por meio de Cristo, Deus reuniu na igreja o seu próprio povo, declarando os seus santos e habitando próximo a eles com sua presença na palavra e sacramentos. Esta aplicação do Salmo 148, presente na Bíblia de Estudo da Reforma, ela é muito importante para nós olharmos como está o nosso louvar a Deus. Primeira frase, nós temos que reconhecer que muitas vezes nós somos insensíveis à bondade, à glória de Deus. Nós desprezamos o seu amor, desprezamos a sua palavra, desprezamos a sua manifestação visível entre nós na Santa Ceia, menosprezamos quando deixamos o batismo de lado, menosprezamos quando não lembramos que somos batizados, menosprezamos quando preferimos ouvir o diabo, o mundo, a nossa própria natureza pecaminosa, menosprezamos quando não glorificamos a Deus. Isto tudo mostra o quanto nós caímos. E quanto mais estivermos longe do Senhor, mais ainda nós iremos cair. Devemos refletir sobre isso, porque louvar ao Senhor não é apenas vir e cantar hinos na igreja, não é apenas estar sentado num banco ou aqui oficiando um culto. Louvar ao Senhor é viver como um servo consagrado do Senhor, aonde Ele nos colocou, tanto na igreja, como em nossas vocações, família, sociedade. Por isso é muito interessante, quando nesta primeira parte, dirigindo como deve ser ou quem deve louvar a Deus, no Salmo 148, começa com as autoridades. Louvem o Senhor, reis, louvem o Senhor, governantes e todas as outras autoridades. Todos devem reconhecer que o Senhor, Deus, é o Criador do mundo. Todos devem glorificá-lo, todos devem louvá-lo. E as autoridades que são representantes do Senhor aqui neste mundo, assim também o devem fazer. Mas nós não devemos apenas pensar
quando se fala de reis e todas as autoridades, pensarmos nas autoridades civis do nosso município, estados, países. Temos que pensar na nossa autoridade no lar, na nossa autoridade no lugar onde nós estamos trabalhando, como patrões, aonde nós temos cargos de liderança, aonde nós somos chamados a cargos de confiança. Não quer dizer que nós temos que ficar pregando a palavra de Deus ali, que temos que tentar converter as pessoas, de maneira nenhuma. Nós temos que louvar a Deus, nós temos que ser servos fiéis a Ele, começando em nosso lar, dando testemunho da nossa fé, que crê no Salvador Jesus para os nossos filhos, dedicando a nossa vida ao Senhor. Como nós lemos no início do culto, na saudação, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria deve ter sido para os discípulos reunidos com medo e Jesus aparecer no meio deles. E Tomé não estava. E então eles foram compartilhar aquela alegria e Tomé disse, eu não acredito. Se eu não ver as suas feridas e lá pôr a mão, eu não vou acreditar. E aí Jesus aparece uma semana depois e antes que Tomé se manifeste, Jesus diz, coloque a tua mão aqui. Não seja incrédulo, mas creia. Talvez poderíamos traduzir, né? Não seja besta, para de ser tão ignorante, creia no Senhor, dedique a sua vida a mim, o Salvador. Eu morri por você e agora estou aparecendo aqui. Teus colegas de ministério testemunharam que eu estava vivo e tu não acreditou. Felizes são aqueles que acreditaram sem me ver. Como nós o somos. Nós não vimos o Senhor. Nós não colocamos as mãos na sua ferida. Mas o Espírito Santo nos converteu. O Espírito Santo nos trouxe para o seu povo santo, para que nós possamos, além de testemunhar esta palavra, também louvar ao Senhor. Porque de uma ou de outra forma, creio que todos nós exercemos algum cargo de autoridade. Nós temos alguma autoridade, nem que seja dentro do nosso lar, como pai e mãe, como irmão. Então nós temos que louvar ao Senhor, porque o salmista está mandando. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as autoridades. Bom seria se todas as nossas autoridades louvassem a Deus. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Não há exclusão. Ninguém está livre deste convite. Todos devem louvar a Deus. E aí, nós tivemos ali as palavras do hino que nós cantamos para nos mostrar por que nós vamos louvar a Deus. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Ou seja, por tudo que nós temos na nossa vida material. Vamos louvar a Deus pelo trabalho. Vamos louvar a Deus pelos momentos de descanso. Vamos também louvar a Deus por problemas que surgem em nossa vida, porque eles servem para que nós lembremos, eu preciso do Senhor, eu sou finito, eu sou dependente de Deus. Vamos louvar a Deus porque nós sabemos o que acontece depois da morte. Pela fé nós temos a certeza de que aqueles que partiram crendo no Senhor e dedicando a sua vida a Ele, estão no céu. No lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tribulação. Este local já está garantido por nós, ninguém pode comprar. Ninguém pode também nos dar, a não ser Jesus. E Ele fez isso por nós. Talvez poderia parar aqui e dizer, está aí, razão máxima para louvarmos a Deus.
não tem razão maior para louvar a Deus do que dizer que Ele é o meu Salvador. Ele resolveu o maior problema da minha vida. Então, quando eu me nego a louvar a Deus, seja por qualquer circunstância que aconteça em minha vida, e isto não é apenas dentro da igreja, vamos lembrar isso. O louvor não acontece apenas aqui em culto. Nós louvamos a Deus diariamente em nossa vida. Quando eu me nego a louvar a Deus, quando eu prefiro outras coisas e outros caminhos do que o caminho do Senhor, eu estou, infelizmente, menosprezando a morte de Cristo na cruz. Eu estou dizendo, aquilo ali não tem valor para mim, porque eu prefiro louvar outra coisa. Porque nós sabemos, ou nós estamos do lado de Deus, ou estamos contra Deus. Ou estamos louvando a Deus, ou estamos deslouvando, ou louvando o inimigo, o mundo, a nossa natureza pecaminosa. Como está o nosso louvor? Esta é a nossa pergunta. Depois o hino nos traz mais duas partes que eu considero espetaculares. O autor deste hino realmente estava muito inspirado quando ele escreveu. Diz assim: por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz. Ele é salvação. Jesus, que morreu na cruz, nos deu perdão, ainda nos conduz. Ele não nos deixa sozinhos, largados. Por isso, ele instituiu a igreja. E é interessante lá na explicação da Bíblia de Estudo da Reforma, por meio de Cristo, Deus reuniu na igreja o seu povo, declarando-os seus santos e habitando próximo a eles com sua presença na palavra e no sacramento, batismo e Santa Ceia. Ele nos conduz, porque Ele é a salvação. E então, a última parte diz assim: como poderás calar, vendo o seu amor sem par, sua ajuda sem cessar? Vamos, pois, louvar. Nós não temos por que ficarmos calados. Vamos fazer uma breve reflexão. Quantas vezes Deus nos ajudou com o seu amor? Ele nos batizou, Ele nos perdoou hoje pela confissão de pecados. Ele vem com a sua palavra diariamente a nos mostrar o seu amor. Quantas e quantas celebrações de Páscoa e Sexta-feira Santa nós já tivemos na nossa vida? Quantos cultos nós pudemos participar? Todas estas oportunidades, Deus vem revelando o seu amor para nós, um amor que não há amor igual no mundo. Nem o amor da mãe para seu filho chega perto do amor de Cristo. Não há como o amor de Cristo ser comparável. É o amor mais importante. Poderíamos até dizer que é um louco amor, porque ele vem buscar aqueles que são pobres e miseráveis pecadores, que não merecem esse amor. Por recebermos este amor de Deus, como que nós então vamos poder ficar quietos? Como que eu vou poder deixar de falar para a minha família do amor de Jesus? Não precisamos nem querer falar para o vizinho, nem querer falar para os colegas de serviço ou as outras pessoas ao nosso redor, para a nossa família. E o autor da música termina: vamos, pois, louvar, louva, louva a teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Deus nos abençoa infinitamente diariamente. Cada dia novo é uma bênção que Deus nos dá. E às vezes nós, infelizmente, porque somos pobres e miseráveis pecadores, preferimos ficar nos lamuriando,
pelos problemas que acontecem em nossa vida, que talvez são 1, 2, 3, e não olhamos a quantidade de bênçãos derramadas sobre nós. E lembramos a mais importante, o perdão de todos os nossos pecados. Cristo nos perdoou, porque nos ama. Por isso Ele chama, louvem ao Senhor. Que todos louvem a Deus o Senhor. E aí vem uma frase extremamente importante que o salmista traz. Porque Ele é superior a todos os outros deuses. Estes deuses, aqui aos quais o salmista se refere, são qualquer coisa que o ser humano inventa e quer colocar acima de Deus. Porque não existe outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer outra coisa é um falso Deus. E sendo um falso Deus, Ele é infinitamente inferior ao Deus verdadeiro. Nós também o somos inferiores, o nosso mundo é inferior, os nossos bens são inferiores a Deus. E então o salmista diz que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior, não há nada que se compare ao Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Como está o nosso louvor a Deus? Por que eu estou louvando a Deus? O que eu quero com o meu louvor a Deus? Perguntas que nós devemos nos fazer. Perguntas que querem balizar a nossa vida, que querem nos orientar. Lembrando que nesta vida, quem conduz o cristão é o Salvador. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105, versículo tão conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos que ter a palavra do Senhor como nosso guia. Nós temos que louvar a Deus com toda a nossa vida, não apenas louvores da boca para fora, não apenas de corpo presente, mas louvarmos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa voz, com todo o nosso entendimento, com alegria, mesmo que estejamos passando por momentos de dificuldade, de sofrimento, estejamos enlutados, mesmo assim temos razão para louvar a Deus, porque o nosso Deus é superior a todos os outros deuses. Nosso Deus é superior a todas as outras coisas. E então, nós nos perguntamos novamente, com o autor do hino que nós cantamos: como poderás calar, vendo o seu amor sem par e sua ajuda sem cessar? Deus não para de nos ajudar. Deus não para de nos amar. Por isso a nossa vida tem que ser um constante louvar a Deus. Não para agradar a Deus. Não para querer se mostrar perante as outras pessoas. Não para achar que assim ganhamos um pedacinho do céu. Mas louvamos a Deus única e exclusivamente porque Ele nos salvou. Talvez nós deveríamos reconhecer que, como cristãos, não há nada mais que a gente possa fazer neste mundo, apenas louvar a Deus. Mas não apenas na igreja. Deus nos colocou na sociedade. Deus nos colocou em nossas famílias, nos nossos bairros, no nosso trabalho, nas escolas, para que lá também louvemos a Deus. Mostremos que nós cremos no Jesus Salvador e assim testemunhemos tudo o que Deus tem feito em nossa vida, principalmente porque Jesus morreu na cruz para ser o nosso Salvador. Ressuscitou e mostrou-se vitorioso aos discípulos,
mostrando as suas feridas para para Tomé, que queria ver estas feridas. E depois o apóstolo João, ainda em sua primeira carta, diz que nós devemos andar na luz, ou seja, em louvor a Deus, não louvor a outros deuses. Por isso, quando nós refletimos e nos perguntamos como está o nosso louvor, devemos louvar a Deus por todas as coisas, mas principalmente pelo Salvador Jesus ressurreto, que assim mostrou-se vitorioso sobre a morte e nos dá conforto, consolo e esperança para a vida eterna. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede, vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o nosso ofertar a Deus, o recolhimento das ofertas, que também faz parte do nosso louvor a Deus. E hoje queremos destacar versículo 5 de 1 João, capítulo 1, a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Quando nós reconhecemos quem é o Deus verdadeiro em nossa vida, quando nós reconhecemos que Ele nos tira da escuridão e nele não há escuridão, muito pelo contrário, Deus nos revela tudo que nós precisamos saber a respeito dele. Até ouvimos no Evangelho que na Bíblia não está escrito tudo o que Jesus fez, mas tudo o que era necessário para a nossa salvação, lá está, toda a luz de Deus. E o nosso ofertar também está presente nesta luz de Deus, porque o cristão oferta para que a palavra de Deus continue viva em nosso meio. São administradas para que o Evangelho seja anunciado e pregado onde nós estamos e também pelo Brasil e pelo mundo afora. Por isso, o nosso ofertar também é o privilégio de nós participarmos desta luz do Senhor, a alcançar mais pessoas para que saiam da escuridão da condenação eterna. Durante, nós vamos cantar o hino Cantai Alegremente. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Seus frutos produzir, e as estações ordena, nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus
Nesse momento, nós queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação. Hoje a Hora Luterana completa 77 anos de fundação, então queremos agradecer em nossa oração. E nós já avisamos que o último culto do mês de abril, no dia 27, se eu não me engano, será o culto da Hora Luterana. Então, nesse culto, nossas ofertas são revertidas para essa organização auxiliar da nossa igreja. Mas hoje, como é o aniversário da Hora Luterana, queremos agradecer a Deus em oração. Também agradecimento pelo 2º ano de vida da Ágata, então, pedido do Tércio e da Luciana, pelo aniversário do Gabriel Gunsch, por mais um ano de vida, pela viagem da Clara Isabela e do Mateus para Brasília, pela viagem também segunda-feira e retorno na quinta, pedido do Arno. Hoje, a nossa oração será também de forma alternada e apenas ali no slide onde terá ali as intercessões, eu vou estar incluindo isto e depois seguimos na sequência conforme colocada ali na projeção. Então convido todos a se colocarem em pé, vamos orar ao Senhor com as palavras que serão projetadas. Amado e poderoso Deus, nosso Pai, reunimo-nos hoje aqui sob Tua proteção e bênção, como Teu povo, Tuas ovelhas, sempre atentas à voz do bom pastor Jesus. Fomos chamados pela bondosa voz de Cristo para sermos Teus filhos. Queremos dizer o quanto somos agradecidos por isso e nos dispomos a viver o amor que Cristo nos dá, a começar em nosso próprio lar. Suplicamos o Teu perdão pelas falhas que se verificam em nossa vida. Verdadeiramente queremos ser cada vez mais semelhantes ao que esperas de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Oramos especialmente pelas nossas famílias, concede rica medida de amor para esposos e esposas, pais, filhos e irmãos. Que o entendimento, o diálogo, a compreensão e o perdão nunca se ausentem de convívio em nossos lares. Aos lares dilacerados pelo pecado, dá a Tua palavra e, se possível, que os erros possam ser reparados. Nunca queremos nos esquecer de rogar que continues a Te fazer ouvir pela santa palavra e pelos sacramentos. Concede ouvidos atentos a todos os homens e corações dispostos a praticarem Tua vontade e Teu amor. De forma especial, incluímos em nossa oração os 77 anos da Hora Luterana. Obrigado, Senhor, por esta Tua organização auxiliar da IELB. Obrigado, Senhor, por todo o trabalho que a Hora Luterana desempenha. Continue, Senhor, a abençoar todos os seus funcionários, todos os seus ofertantes e todo o seu material produzido para levar a Tua palavra. Querido Deus, também queremos Te agradecer pelo 2º ano de vida da Ágata. Continue, Senhor, a abençoá-la, fortalecê-la no Teu amor e no Teu perdão. Também, querido Deus, Te agradecemos pelo aniversário do Gabriel. Obrigado, Senhor, porque Tu deste mais um ano de vida para este Teu filho. Também, querido Deus, queremos rogar por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. E também, Senhor, por todos aqueles que estão viajando, e de maneira especial pela Clara Isabela e o Mateus, que estão em viagem para Brasília, e também pela viagem do Arno, na segunda, com retorno na quinta-feira. Esteja, Senhor, abençoando esses Teus filhos, para que possam estarem em segurança no período da sua viagem. Em Teu nome, querido Deus, Te pedimos. Todas as nossas alegrias, bem como nossas aflições, colocamos diante de Ti, amado Pai,
e suplicamos que tudo seja feito sempre segundo a tua vontade e não a nossa. Confiamos em Cristo e em nome dele elevamos nossa prece a ti. Ouve-nos por amor dele. Amém. Tudo mais que pesa em nossos corações, vamos colocar na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Quem não for membro e gostaria de participar da ceia, pedimos que converse com o pastor em outro momento. Primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. A minha alma ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. A minha alma ao Senhor louva.
Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Olhos perdidos procurando saídas, procurando respostas fortes. De quem busca a verdade longe da escritura, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens, o caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, e só Ele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só Ele sua cruz traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só Ele sua cruz traz perdão. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, de Cristo dentro do coração. 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 Convido todos a se colocarem em pé. Seguimos ali com a liturgia, ação de graças. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este vinho, anunciamos uns aos outros que Jesus Cristo de fato morreu por nós, e isto faremos até a sua segunda e definitiva vinda. oremos em conjunto. Querido Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela morte e ressurreição de Cristo. E agora, particularmente, te agradecemos porque nos reconfortaste com a Santa Ceia. Que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, nos dê muito amor uns aos outros e nos estimule ao testemunho do Teu Evangelho. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina juntamente contigo e o Espírito Santo em um só Deus para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos aqui ao nosso culto, ao nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Lá ao fundo nós temos cópias do nosso informativo, enviei no grupo da congregação, e hoje então nós colocamos ali a versão impressa para quem quiser levar, distribuir. Amanhã nós temos reunião de diretoria às 9 horas, também temos agendado reunião de jovens às 16 horas. Terça-feira, 7 horas e 15 minutos, nós temos reunião de pastores do nosso distrito, de maneira online. 19 horas, estudo bíblico na residência da dona Lídia Biderman. Quarta-feira nós não teremos estudo bíblico, porque nós temos uma reunião agendada do Conselho Distrital, também será de forma online. Assim que chegar o link da reunião, eu envio para os membros da diretoria, quem puder participar, que se mais alguém quiser participar da reunião, só nos avisar que nós também compartilhamos o link. Quinta-feira teremos estudo bíblico na residência do Elemar Zimmermann, às 19 horas. Sexta-feira, os nossos momentos devocionais, 7 horas e 10 minutos na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 10 horas na Itália, no Box. No próximo sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos, 13 horas, escola bíblica para crianças no bairro Coab Jaime Campos, e 19 horas, o nosso próximo culto. Esses são os nossos avisos. Alguma coisa da diretoria, presidente? Não? Desejamos que Deus os leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto, e queremos concluir este momento cantando o hino A Minha Fé, Senhor. Após, podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar em triste vaguear na tremedor, ajuda-me, ó Jesus.